1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Campina Grande como em todo o Paraná, todo o Brasil e até os confins da terra. Mais de 2000 anos passaram. E eu me lembrei que o povo, no Antigo Testamento, levantado por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, a ir e pregar a todas as famílias da terra, esse povo falhou. Eles começaram a pensar em si mesmos. Vamos cuidar de nós, vamos fazer as festas, vamos fazer as solenidades, os rituais, e deixaram de cumprir a missão. Então Deus levanta um outro povo, que se chama igreja, chamados para fora. Mas nós como igreja temos caído no mesmo erro. A preocupação de cuidar de nós mesmos, eventos para nós mesmos, solenidades para nós mesmos. Só Jesus tem o poder e a autoridade de falar: vinde a mim. Mas esse Jesus disse para nós: ide. E o nosso evangelismo tem sido muitas vezes um chamar para participar dos cultos da nossa igreja. Por que a igreja não cumpre a ordem dada por Jesus? A princípio, aqui no Brasil, o evangelho chega e alcança aos miseráveis, aos pobres. Mas hoje nós não podemos falar mais que nós não temos recursos, porque nós temos. Gastamos com tantas coisas. E a ordem tem sido esquecida. Eu orando, perguntando para Deus: Deus, por quê? Por que a gente não consegue? E o que veio ao meu coração é que nos falta o Espírito Santo. Nós queremos fazer missão com a nossa força, o nosso conhecimento. Existem cursos e mais cursos e mais cursos. Mas missão sem o Espírito Santo é um esforço humano. A grande comissão não é uma sugestão dada por Jesus. Ó, igreja, se vocês quiserem, se vocês puderem, se tiver um tempo na agenda, não, é uma ordem. Imagina você com um carro muito bonito. Pensa lá o carro que, lá na sua garagem, da cor que você queria. Não é o seu, José? Um baita de um carrão, mas sem combustível. Por mais bonito que seja, não tem valor. A igreja, nós, aqui no Brasil, por mais bonito que estejamos, sem o Espírito Santo é esforço humano. Sem o Espírito Santo podemos ter estrutura, mas não temos avanço. Que Deus possa falar aos nossos corações. O primeiro ponto da nossa mensagem: o Espírito Santo é quem capacita para a missão. Atos 1:8. Jesus não falou em primeiro lugar ide, ele falou em primeiro lugar recebam. Jesus, ele esperou até o momento certo. Ele desce as águas do batismo, e estando ele a orar, o Espírito Santo veio sobre ele. E ali começa a missão de Jesus. E eu pergunto para Deus: Deus, se o teu Filho Todo-Poderoso, aquele que deixou a glória, precisou da unção do Espírito Santo, quanto mais nós. Recebam poder. O dunamis. Nós, como igreja brasileira, temos escandalizado a muitos. Os noticiários, coisas bárbaras. E o poder da igreja, aprendemos a pregar,
Aprendemos a evangelizar, sabemos usar as 4 leis espirituais. Temos curso de missões transculturais. Mas e o poder? Pedro e João vão ali na hora de oração no templo e ali na porta alguém pedindo, dá-me uma esmolinha, pelo amor de Deus. E eles falam, não temos nem ouro nem prata, não temos dinheiro, não temos nada, mas aquilo que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje talvez a gente fizesse um pix. Recebereis poder antes de enviar. Deus capacita. Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam a promessa, a vinda do Espírito Santo. Nós não fazemos nada. A igreja não existe sem o Espírito Santo, se torna um clube social. Sem o Espírito Santo, não fazemos missões. Precisamos do poder. Antes de enviar, Deus capacita. Antes da missão, vem a unção do Espírito. Antes da obra, do trabalho, nós precisamos do Espírito de Deus. Missões não dependem de talento, de conhecimento humano, mas depende de poder espiritual. Porque a nossa guerra, ao chegar ali numa tribo indígena, não é contra carne nem sangue, não são eles os nossos inimigos. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer ao mandamento de Deus. O Espírito Santo é Ele quem capacita. Em segundo lugar, o Espírito Santo direciona a missão. Atos capítulo 13, verso 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Missões virou um departamento dentro das igrejas, sendo que devia ser de toda a igreja. Missões se tornou uma área específica da igreja. Conversando com pastores, o que eu mais ouço é, a minha igreja não tem visão missionária. Sabe o que eu falo? Eu falo, então a tua igreja é um campo missionário. Porque se aquilo que Jesus nos mandou fazer, a gente não está fazendo, alguma coisa errada há. Separai-me a Barnabé e a Saulo. E dentro dessa ideia de missões, criam-se os movimentos, as conferências, as convenções que gastam uma fortuna. Pastores viajando para conhecer o campo, em vez de investir na vida do missionário. Eu costumo dizer, o versículo eles transformaram em ide e tirai fotografia de toda criatura. Virou mais um passeio turístico do que propriamente levar o evangelho de Jesus Cristo. Aí as conferências, quantas conferências nós tivemos no nosso meio? Chama alguém, e vem alguém para pregar, alguém que não conhece a igreja e prega, e aquilo contagia, e daí faz-se o apelo. Quem quer? Geralmente o primeiro a vir é aquele que tem a vida mais complicada, aquele que está envolvido em drogas, envolvido em álcool, e ele vê aí uma chance. E a gente olha para a palavra de Deus, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo continua falando. Separai-me. Quem? Pega aquela pessoa lá que está dando problema, que são os primeiros a aceitar o apelo. Não, pega os melhores. Quando nós falamos de missões, irmãos, eu choro. Miriam esses dias viu lá da doação
uma bermuda, foi bermuda sem o zíper. É assim, o que não presta, não é? Dá para missões. É o melhor, porque é onde nós estamos obedecendo ao ID do Senhor. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo envia. E é o Espírito Santo quem define o campo missionário. Eu quero ir aqui. Não. Aonde o Senhor quer que eu vá? Mas aqui há necessidade. Sim, mas aonde que o Espírito Santo quer levar? Imagina você com GPS no seu carro, mas sem comunicação. Não serve para nada. A gente como igreja, a gente como missionário, sem a ação do Espírito Santo, a gente fica perdido. Podemos fazer muitas coisas. Sim, podemos. Mas é o que Deus pediu. É bom estar aqui no culto. Aleluia, glória a Deus. Mas não tem nenhum versículo falando, ide e fazei cultos. É bom ter um grupo de louvor, sim, hoje a igreja brasileira, ela cresceu muito no louvor, se tornou profissional, não é o nosso caso. Mas é gostoso ouvir, mas não há nenhum versículo, ir e gravar em CDs, etc, etc, está errado? Não, mas não pode se tornar prioridade. A prioridade são os campos. A igreja tal cresceu, aí ela monta no bairro, aqui, tudo onde já tem igreja, e os povos não alcançados continuam não alcançados. Nem todo lugar é o seu campo missionário. Deus tem um lugar certo para você. Nem toda a porta aberta. Eu orei e a porta abriu. Mas quem foi? Foi Deus que abriu? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. A Lídia, quando veio até nós, comentando da missão, o convite, antes o pastor tinha entrado em contato, pedindo o contato da Lídia e da Sara. De repente parecia que acabou o ministério das duas. Vieram, ficaram 7 anos lá na aldeia, pronto, agora fizeram curso na faculdade e agora é trabalho secular. E foram trabalhar secularmente. Mas o chamado de Deus nunca acaba. Ele pode dar um tempo. É porque esse tempo Deus está preparando para coisas maiores. A Lídia veio e compartilhou, eu falei, vai. Sim, é porta que Deus está abrindo. É o Espírito Santo falando, olha, a oportunidade. Somar com alguém que já está desenvolvendo o ministério. E agora, dia 2, então, estão embarcando. Com as nossas orações, a gente como igreja, a gente vai junto. Não é? A gente segue junto. E as 2 irmãs, né, esposas dos missionários, serão bem-vindas aqui também, cuidar da gente. A sua área não é geriatria, não? A outra irmã, a esposa do Daniel, né? As irmãzinhas estão precisando de um... É o Espírito Santo de Deus. Por que que a igreja não está cumprindo a missão? Porque temos deixado o Espírito Santo de lado. Deus continua falando as mesmas coisas, somos nós que deixamos de ouvir. Em terceiro lugar, o Espírito Santo confirma a missão com poder. Queridos, Jesus esperou receber o poder. Não é a nossa argumentação, não é o meu conhecimento do hebraico, do grego, isso ajuda muito, mas não é isso que vai fazer a pessoa aceitar Jesus. O mundo não está querendo mais sugestões, mais ideologias, o mundo está querendo ver o poder de Deus. Porque o confronto existe. Você chega ali no campo missionário, seja no vizinho da frente,
seja na aldeia, há poderes sobrenaturais do inferno que querem bloquear a ação de Deus. E esses poderes, eles são vencidos pelo poder de Deus, que o Espírito Santo coloca em nós. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, não é o meu conhecimento, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu lembro do seminário Jovens da Verdade, a gente saía fazer evangelismo. Um dia chegou o japonesinho que estudava conosco, e ele começou a dar o testemunho, e ele falava: mas esse é um milagrinho perto do que aconteceu. Aí um senhor paralítico andou, aquela coisa toda, e a gente foi se enchendo de fé. Demonstração do Espírito e do poder. Em Marcos capítulo 16, quando Jesus manda a gente ir, ele fala dos sinais que nos acompanham. Ali diz, e eles, 16:20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Sinais, prodígios, maravilhas. Nós, igreja, precisamos entender, eu estou cansado de ouvir estratégias. O mundo não está precisando de estratégias. Eu, como pastor, eu recebo comunicado. Agora tem uma plataforma. Você quer fazer a sua igreja crescer? Faça assim, faça daquele jeito. Estratégias, metodologias. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do poder. O Evangelho não é apenas um discurso. O Evangelho é demonstração. E Deus confirma a palavra com sinais. O mundo não está precisando das nossas opiniões. O mundo está precisando de manifestações do poder de Deus. Sabe quando você ora por cura e passa um tempo, aquela pessoa vem falar com você e fala assim: olha, o seu Deus, fui curado. Queridos, quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Nós pregamos, nós ensinamos, nós amamos, mas é o Espírito de Deus, que vai convencer aquela pessoa. É Ele quem transforma os corações. Talvez alguém aqui já esteja cansado, pode ser até que já esteja desanimado. Pastor, eu já preguei na minha família, eles zombam, eles criticam, eles viram a cara, eles fazem desfeitas. Não somos nós. O dia que aquele que você está evangelizando vir o poder de Deus através da sua vida, Ele vai vir até você e vai falar: eu quero esse Deus. Amém. Ele faz o impossível se tornar possível. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele nos torna testemunhas vivas. Voltando ali em Atos, a primeira parte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a gente recebe o poder de Deus. Jesus, Ele é o nosso mestre. O que Jesus fez, Ele nos manda fazer. Ele veio nos ensinar como viver, como ser um verdadeiro filho de Deus. Aonde Jesus ia, Ele curava, cego via, surdo ouvia, mudo falava, coxo andava, o pão era multiplicado, o peixe era multiplicado, o morto ressuscitava. O Espírito Santo nos faz testemunha. Essa palavra,
e sereis testemunhas. Essa palavra testemunha não é aquele que vai falar sua opinião, aquilo que eu acho, aquilo que a minha denominação prega. Não, testemunha é aquele que vai falar aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viu. Ele vai falar de Jesus e de Jesus. Esta palavra testemunha, mártir, o maior poder que o Espírito Santo dá para mim e para você é de termos a capacidade, a coragem, a ousadia de, se necessário for, morrer pelo nome de Jesus. Mártir, você recebe poder para morrer. Coisa linda. Queridos, nunca na história da igreja se matou tanto como nos nossos dias. Irmãozinhos nossos estão morrendo. Ali em Moçambique a gente não vê a mídia falar. E quando a mídia fala de alguma coisa desse tipo, ela fala que é povo contra povo. O mundo tem ódio dos cristãos. Ah, vamos acabar com eles? Sim. Vamos acabar com todos esses inimigos. E como que a gente acaba com eles? Pregando o evangelho, e eles se tornam um conosco. O reino de Satanás é ódio, é intriga, maledicência, é gritaria, é briga, é guerra. Mas no reino de Deus é o amor. Se o inimigo nos fere a face, nós ofertamos o outro lado. Nos tornamos mártir. Lembra dos discípulos de Jesus? Pedro falando, não, pode deixar. Jesus, ninguém vai te matar. Nós não vamos deixar. Eu vou morrer junto. Fogem como covardes. Mas quando recebem o Espírito Santo, tudo muda. Queridos, hoje nós vemos muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho. Não é? O gospel se tornou hoje, né, um atrativo. Mas o convite é para morrer. A mensagem é a mesma, a mensagem é de mensagem de cruz. Nós não só falamos de Jesus, nós carregamos Jesus dentro de nós. Nós não inventamos nenhuma mensagem. Nós falamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Missões começa com um testemunho pessoal. Sua vida deve ser a primeira pregação. E quem faz isso acontecer em nós é o Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Eu sei que no meio dos evangélicos, dos protestantes, há muita coisa, ficam debatendo, não é, isso, aquilo, outro, ao invés de pararmos e falar, Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo. Ah, mas é de Deus, não é de Deus? É falar em línguas, e fica essa discussão, e as pessoas vazias falando as suas opiniões. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos individualmente do poder do Espírito Santo. Quando eu vejo as estatísticas, os povos não alcançados continuam não alcançados. Alguns anos atrás foi feita uma conferência em Minas sobre os povos não alcançados e a nação brasileira. A igreja brasileira então escolheu adotar os macuas, povo onde nós trabalhamos como povo não alcançado, maior tribo animista da África. Mas muitos outros ainda não. Aqui no Brasil não sei qual é a porcentagem, você sabe, Lídia? Coloca lá para a gente, Miro, faz favor. A última vez que eu vi, se não me engano, 124 povos indígenas não alcançados.
O que nós concluímos? Realidade global. Irmãos, me perdoem, mas eu sinto vergonha diante de Deus ao ver as estatísticas. Parece que a gente não caminhou nesses últimos anos. Etnias indígenas, o total cerca de 391 povos. Ah, mas eu ouvi que o governo, que a FUNAI... Queridos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da igreja. Só a igreja pode levar o evangelho. Línguas indígenas, cerca de 295 línguas. Menos de 20%. Então, mais de 80% não tem a Bíblia traduzida. Quantos, no quartinho seu de oração, lá na sua biblioteca, quantas Bíblias você tem? É linguagem de hoje, de amanhã, para velho, para moço, para adolescente, é Bíblia Teen, é Bíblia não sei o que tem, não sei o que tem. Amém por isso, glória a Deus. Mas acha que é justo ter povos que não têm nem um pedacinho da Bíblia traduzida? Nunca ouviu falar que Jesus morreu na cruz? Línguas, 295, 20%. Mais de 100 povos ainda são considerados não alcançados. E a igreja festejando. Inventam-se tantas coisas para agitar a igreja, para movimentar a igreja. A igreja brasileira se tornou igreja de eventos. E o povo continua morrendo e indo para o inferno. Mais de 100 povos ainda são considerados não alcançados. Ainda há um grande desafio missionário no Brasil. Você sabe que aqui no Brasil nós temos 5 povos não alcançados? Os indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas e surdos e mudos. E a igreja? Só podemos cumprir com a grande comissão através do poder de Deus que vem sobre nós pelo Espírito Santo. Sem Ele é esforço inútil. Com Ele, a verdadeira transformação. A igreja primitiva, a igreja lá no início, ela não tinha recursos, mas tinha poder. E a igreja mudou o mundo daquela época, o mundo conhecido. Queridos, diante disso eu chego à conclusão que existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Aquelas que ainda não têm o Espírito Santo e o que elas precisam nascer de novo. Aqueles que têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está apagado. Precisam ser renovados. Nós tivemos uma época na escola de missões que os alunos, depois de ler o livro Bom Dia Espírito Santo, eles acordavam e olhavam para o outro e a primeira coisa que falavam era: Bom dia Espírito Santo. O que aconteceu com as nossas vidas? Precisamos ser renovados. Há um comichão, não é? Agora esses dias recebi várias vezes um convite de um pastor, sei lá o que está vindo aí em Curitiba, que a igreja era 16, 20 pessoas, agora não sei quantas mil pessoas, e ele vai ensinar como encher os templos. Eu falo, Jesus,
que está acontecendo com a gente? Então, o primeiro tipo de pessoa, aqueles que não têm o Espírito Santo, não são convertidos, precisam nascer de novo. O segundo tipo de pessoa são aqueles que precisam ser renovados, já provaram do Espírito, do poder. Eu olho para o Jonas, eu lembro um dia que o Jonas chegou aqui, ele estava começando a trabalhar lá no Angino da Caron, e ele veio aqui com um atestado médico, não sei quantos lembram. A velhinha aqui, ela estava com câncer, e eu orei com ela, o laudo agora, está sem câncer. Será que a gente continua crendo no poder de Deus? Será que a gente tem fé para falar para um paralítico, levanta e anda? Se não temos comunhão com Deus através da oração, do jejum, não adianta, vai ser misticismo. Aí eu acho que Deus falou, tem tantos pastores aí falando coisas deles que é Deus que está falando, e não é Deus coisa nenhuma, porque vai contra os ensinamentos da palavra. Mas também tem aqueles que estão cheios do Espírito Santo, mas não estão indo. Deixaram, esqueceram da missão que Deus tem dado. Queridos, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. A questão da localidade é o Espírito Santo que vai determinar. Deus está chamando nós como igreja hoje, em primeiro lugar, para a salvação. Se a pessoa não é salva, esquece tudo, porque não vai ter poder, não vai ter unção, não vai ter Espírito Santo. Então, primeira coisa é entregar a vida para Jesus e chamar Jesus de Salvador, Salvador e Senhor. Senhor, Ele é dono. Ele é dono. A partir do momento que Ele morreu na cruz, Ele me comprou. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não estou aqui para realizar os meus sonhos, as minhas perspectivas. Eu quero... Não, eu estou aqui para falar, Senhor, seja feita a Tua vontade. É se entregar totalmente a Ele. Deus está nos chamando também para nos encher. Pastor, um dia, uma vez, eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Amém, glória a Deus por isso, mas e hoje? Você é impulsionado pelo Espírito Santo a falar de Deus? E nós temos oportunidades todos os nossos dias. Deus coloca pessoas diante de nós para que a gente abra a boca e fale, Jesus morreu por você. Há esperança. A sua família pode ser transformada. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui podem dizer também? Mas não quero mais. Não para. Queridos, eu tenho falado muito, sobre as gerações. Eu não consigo mais entender, irmãos, na missão, não consigo mais entender essa rapaziada, vocês com filhos, adolescentes aí. A gente fala uma coisa, eles entendem outra. Eles falam, a gente não entende. Eles podem falar tudo o que dá na cabeça deles, a gente não pode. Então está complicado. Perdoe-nos vocês, Porque a gente não consegue. Mas eles querem ver um Jesus vivo em nós. Eles estão vendo super-heróis na tela. Nós temos o maior de todos os poderes, é o Espírito Santo em nós. O Evangelho não pode ser esse, oba-oba e etc, etc. Não. É vida, é cruz, é demonstração do poder de Deus. Esse enchimento nos falta, irmãos. A igreja precisa ser sacudida novamente. Nós aprendemos a fazer cultos. Nós aprendemos a pregar, aprendemos a ensinar, aprendemos a evangelizar. Tem curso para tudo.
Tem curso para noivo, tem curso para casais, e a gente nunca viu na história tantas separações dentro das igrejas evangélicas, mesmo com todos os cursos, porque não é o curso, é o ser cheio do Espírito Santo é que muda. Eu não sou contra o curso, muito pelo contrário. Mas se for na nossa força, a gente dá dois... Eu lembro que uma quarta-feira no SBIM, no seminário, um pastor ministrou sobre avivamento. Eu falei, Deus, eu preciso desse negócio. Um seminário bem tradicional, em que eu vi lá de alunos falando que o Espírito Santo é coisa do diabo. E depois eu ouço o pastor pregando sobre avivamento, e ele contou a história de uma pessoa que chegou no quarto, desenhou um círculo no chão, se ajoelhou e falou, Deus aviva o coração desta pessoa que está dentro desse círculo. Eu escrevi uma placa grande, ore, e pus no meu quartinho lá na igreja, lá em Curitiba, no quartinho lá em cima. Eu peguei um giz, desenhei no chão. Aviva, Senhor. Para a gente fazer missão, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Estivemos em Moçambique e vimos tantos testemunhos horríveis de missionários. Missionário traindo a mulher com a empregada. Está aqui no Brasil esse missionário velhinho já. Trouxe a moçambicana que era empregada e vive com ela. Coisas terríveis. Confrontar o poder das trevas. Na nossa força nós já perdemos. Mas no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Espírito Santo não foi dado para você apenas para sentir. Sabe aquele crente? Ai, estou todo arrepiado. Amém. Pode ficar arrepiado, não é pecado. Ai, cair no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo nos foi dado não para somente sentir. É para a gente ir. É para sair. A gente está vendo na televisão guerras, rumores de guerras. Essa semana que passou, terremoto lá no Japão. Todos os sinais que Jesus disse, menos um, estão acontecendo. Ele disse, terminando o sermão dele ali, ele falou assim, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Sabe por que Jesus não vem? Não é por causa das guerras que estão acontecendo aí. Ele não vem porque nós, igreja, não estamos cumprindo com aquilo que Ele nos mandou fazer. Quero convidar você a baixar a cabeça, a fechar os teus olhos.